Você está andando pela natureza, tomando todo cuidado para não pisar em alguma coisa perigosa ou se machucar. Por mais que você conheça o caminho, ainda assim, isso não impede de aparecer alguma surpresa. Foi o que aconteceu em um manguezal na ilha de Marajó, aqui no Brasil. A 15 quilômetros da costa, uma baleia jubarte de 8 metros de comprimento foi encontrada. Mas como ela foi parar lá? Alienígenas? Algum experimento secreto que deu errado? E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Como diz o bom e velho ditado, vamos começar pelo começo. Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Começam a surgir as primeiras informações sobre uma baleia jubarte que apareceu na mata próxima à praia do Arurana, no litoral da cidade de Soure. Além de não encontrarem nenhum ferimento a olho nu naquele primeiro momento, logo de cara já era possível atestar que o animal estava morto há um tempo. Até mesmo urubus já rodeavam a região para se alimentar da carne da baleia. O que ninguém conseguia explicar era como ela foi parar lá. Vale lembrar que um pescador da região avisou as autoridades do aparecimento do animal 2 dias antes, mas, por conta de uma forte maré, não foi possível chegar ao local. Como normalmente baleias encalham no início da praia, as equipes tiveram uma surpresa ao perceberem que não havia nenhum animal próximo da água. O que chamou a atenção para a localização da baleia foram os urubus, que voavam um pouco mais para dentro da ilha. Primeiros a chegarem ao local, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente começaram a colher informações assim que encontraram o corpo. E para ajudar com as investigações e entender a causa da morte da baleia, biólogos da ONG Bicho d'Água foram chamados. A então secretária de Meio Ambiente do município, Dirlene Silva, declarou na ocasião que o animal estava morto há cerca de 4 dias quando foi encontrado. Por ser uma área de difícil acesso, a dúvida dos especialistas não era apenas descobrir como a baleia chegou até lá, mas também o que eles teriam que fazer para retirá-la. Afinal, estamos falando de um animal de 10 toneladas. Seria preciso utilizar equipamentos resistentes para o trabalho. Levar uma escavadeira até o local não era uma opção, já que ela não conseguiria passar pelo caminho. A equipe chegou à conclusão de que a remoção da baleia seria inviável. Então decidiram que partes do animal seriam levadas para estudo. O restante da carcaça seria retirada e enterrada. Enquanto a estrutura óssea, ela iria para o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, onde poderia ser conservada e utilizada para análises posteriormente. No meio de todas as notícias, começaram a surgir teorias sobre a forma com que a baleia teria ido parar lá. Como as pessoas adoram colocar extraterrestres em situações difíceis de explicar, não demorou muito para dizerem que o animal estava sendo levado, ou melhor, abduzido, quando alguma coisa deu errado e ele acabou caindo na região da Praia do Araruna. Por mais que a falta de ferimentos no corpo dificulte a teoria, o mistério só aumenta pelo fato da baleia ter sido encontrada na região, em uma época em que ela não deveria estar em águas tropicais. E eu explico onde a baleia deveria estar. De acordo com a ONG Bicho d'Água, tanto a região do Atlântico Norte quanto a do Atlântico Sul conta com baleias jubarte, uma das maiores espécies do mundo. No caso das baleias encontradas no Atlântico Sul, elas costumam realizar o movimento migratório de suas áreas de alimentação, lá na Antártica, para as regiões onde se reproduzem, sendo um deles o Banco dos Abrolhos, na Bahia. Não é à toa que elas são vistas por turistas, pescadores e a população local em determinadas épocas do ano. Trocando em miúdos, a alimentação nas áreas polares acontece durante o chamado verão antártico. Já na época do inverno, as jubartes se reproduzem após fazerem uma viagem até águas tropicais e subtropicais,
onde também dão à luz aos próprios filhotes. Como a baleia foi encontrada em fevereiro, os cientistas ficaram intrigados na forma com que ela chegou até a ilha de Marajó. Para começar, a jubarte que caiu do céu não era considerada adulta, mas sim um filhote recém-emancipado, ou seja, que não mais possui tanta dependência da mãe. E isso também é um ponto que deixa a investigação ainda mais intrigante, já que algumas baleias realmente permanecem na costa brasileira por mais tempo que o costume. O problema é que elas não ficam na costa norte, que é onde a nossa jubarte foi achada. E por mais que elas frequentem a costa norte vez ou outra, as baleias têm preferência por águas profundas e não praias. Talvez você até se lembre quando uma outra baleia um pouco menor, com 5,5 metros de comprimento, foi encontrada encalhada e viva em um banco de areia na região central da Amazônia, lá no Rio Tapajós. Isso lá por meados de 2007. Assim como a jubarte desse vídeo, esse outro animal também estava longe de onde deveria estar, a mais de 1.000 quilômetros do Oceano Atlântico. E como ela foi parar lá? Os biólogos suspeitam que ela tenha entrado no estuário do Rio Amazonas após se perder. Como a população local não sabia exatamente qual era o animal nas águas, eles passaram a acreditar que se tratava de uma cobra grande. O fato é que muitas teorias também foram criadas para explicar de outras formas esse desvio da baleia. E por mais que alguns casos sejam reais e envolvam hipóteses mirabolantes, existem casos que não passam de fake news. Um deles é a de uma baleia de 12 metros que teria surgido, como num piscar de olhos, nas terras de um fazendeiro na cidade de Farmington, nos Estados Unidos. E para variar, o animal estaria a centenas de quilômetros de seu habitat. Primeiro que a notícia foi divulgada por um site de notícias falsas. E segundo, a foto divulgada é real, mas trata-se de outro caso. A imagem é de uma baleia que foi achada a 800 metros de distância do mar, lá no Reino Unido. Ela teria se perdido durante a maré alta e encalhado muito longe. No caso da jubarte aqui no Brasil, não existe uma explicação concreta e definitiva sobre como se deu o surgimento da baleia no meio do mato. Mas o que não faltam são hipóteses feitas pelos pesquisadores. No geral, uma baleia confusa, que estivesse doente ou que ainda não tivesse aprendido a se orientar sem a mãe, poderia se perder e ir parar em águas rasas. Como as chances dela ter simplesmente caído do céu são bem remotas, um membro da organização Bicho d'Água declarou que é provável que a baleia estivesse perto da costa, quando a maré subiu e acabou a empurrando para o interior do manguezal. E agora você pode estar se perguntando, mas como a maré conseguiu carregar um animal desse tamanho? Veja, as marés daquela região são capazes de subir mais de 7 metros. E justamente no dia em que a baleia foi vista pelo pescador, a maré subiu na região, impossibilitando que uma equipe chegasse até o local. Como 2 dias se passaram desde esse primeiro contato, a água poderia muito bem ter levado o animal. Só que isso não explica como a baleia morreu. Como eu te falei, a estimativa era de que o animal já estivesse morto, antes mesmo de parar onde foi encontrado. Para descobrir a causa da morte, as equipes recolheram amostras da baleia, com o objetivo de realizar uma necrópsia do animal. Entre as possibilidades colocadas na mesa estavam a de que a baleia teria sido pega por uma rede de pescadores ou até mesmo atingida por um barco. Essas alternativas são embasadas nos dados de que a população de jubartes tem crescido muito nos últimos anos. Nos séculos XIX e XX, ao menos 200.000 jubartes foram mortas por baleeiros. E graças ao trabalho de organizações por todo o mundo para conservar a espécie, o número de animais tem aumentado, o que acaba se relacionando com o aumento de casos das baleias topando com barcos e redes de pesca. De 2009 até 2015, a Comissão Internacional da Baleia, ou Comissão Baleeira Internacional, tinha registrado cerca de 1.200 colisões entre navios e baleias.
Outra possibilidade é a de que a jubarte teria sufocado por ingerir muito plástico encontrado nas águas. Caso você não saiba, o aumento na poluição por plástico nos oceanos preocupa diversas organizações e é considerado uma ameaça às mais variadas espécies aquáticas ao redor do mundo. Em 2019, por exemplo, o corpo de uma baleia foi encontrado com 40 quilos de sacolas plásticas no interior do estômago. Além de tudo isso, a CNN chegou a divulgar que a jubarte morreu de fome após se perder no mar. O que você acha que pode ter acontecido? Uma baleia que caiu do céu? E se for verdade?